A demissão da ministra Nízia é parte dessa reforma ministerial apresentada pelo presidente Lula. E é importante também colocar na balança se Nízia Trindade, olhando para os dados objetivamente, teve um grau de fritura política maior ou menor, isso vai ficar um pouco ao sabor de quem estiver vendo as coisas acontecerem ao longo do tempo. Mas tem um ponto relevante em que objetivamente dá para sabermos se ela foi uma ministra longeva ou não. A gente vai trazer algumas artes disponíveis para você que está nos acompanhando aqui no nosso portal, no nosso canal do YouTube, otempo.com.br, porque havia também, Adriana, um discurso e da maneira com a qual eu vou apresentar as coisas aqui, ela pode parecer uma espécie de advogado do diabo da demissão da ministra Nízia Trindade, mas meu papel está aqui em colocar as coisas e o espectador decida como ele as avalia. Nós fizemos uma pergunta antes de escolhermos esta pauta para o dia de hoje e para ontem também, que era o seguinte: bom, o que representa a saída da ministra Nízia caso ela aconteça? Ela é uma eminente técnica, respeitada no Brasil e fora do país pela sua autoridade em questões de saúde e sanitárias. Mas ela, assim, ficou mais ou menos tempo, está saindo alguém que é uma profissional qualificada para a entrada de alguém que não tem essa competência, ela está ficando muito pouco tempo. Aquele ministro ficou meio tampão, fomos olhar para os números. Então pegamos uma relação desde a primeira gestão do presidente Lula, desde o seu primeiro governo, após a vitória eleitoral em 2002, para contar um pouco essa história. Então vamos lá. Primeiro-ministro da Saúde dos governos Lula foi o ministro Humberto Costa, que é um quadro do PT. Médico de carreira, ficou no cargo 2 anos e 6 meses, de janeiro de 2003 a julho de 2005. Então anote aí, 2 anos e 6 meses. O ministro Saraiva Felipe, que é médico, ministro mineiro, inclusive, ficou de julho de 2005 a março de 2006. 8 meses, né, de um partido absolutamente aliado ao PT naquele momento, que era o MDB. O ministro Agenor Álvares, que a Adriana citou um pouco mais cedo, foi um ministro ali tampão. Ficou de março de 2006 a março de 2007 com 1 mês no cargo. Depois ele chegou a retornar ao governo posteriormente. Outro ministro, o mais longevo, José Gomes Temporão, do PSB, ficou de 2007 até dezembro de 2010. Foram 3 anos e 9 meses à frente da pasta. Médico. Tanto quanto Saraiva Felipe, tanto quanto Humberto Costa, e Agenor Álvares é um bioquímico e sanitarista. Vamos passar para a próxima página para mostrar os demais ministros que aí já chegaram no mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Alexandre Padilha, que agora retorna ao ministério, médico. Permaneceu por 3 anos e 2 meses no cargo, de janeiro de 2011 a fevereiro de 2014. Arthur Quioro, que é um quadro também do PT, permaneceu de fevereiro de 2014 até 2016, no mesmo mês. E que chegou a ser cotado também para o Ministério da Saúde. Também para o Ministério. Também 2 anos do cargo. Marcelo Castro, do MDB, aí já era o derradeiro governo Dilma. Já era a fase final de impeachment, em que o MDB estava fazendo mais ou menos ali só figuração, porque já havia um acordo, ao que conta a história, para que o presidente Michel Temer, vice-presidente até então, assumisse o quadro. E aí chegamos a Nízia Trindade, num novo governo do PT, no governo do presidente Lula, de janeiro de 2023 até agora. 2 anos e 2 meses à frente do cargo. Todos esses que eu mencionei, Padilha, Arthur Quioro, Marcelo Castro e Nízia Trindade, têm formação para a área. E o novo ministro tem formação para a área. Sob este aspecto, Adriana Ferreira, podemos considerar uma perda do ponto de vista técnica, ou aí a gente deve colocar as coisas um pouco em, vamos dizer, perspectiva? Eu adianto a minha posição entre aqueles que acham que é o componente político que está fazendo com que a ministra seja derrubada. Porque não é possível olhar para os dados que você mencionou agora há pouco, no movimento de apoio à ministra Nízia, e negá-los por completo, né? Eles podem não ter sido da maneira que o governo gostaria. Mas havia capacidade de poder ser mais. Ok, efetivamente pode-se discutir sobre este viés. Mas não me parece também que tenha sido uma gestão que ficou absolutamente parada no tempo, olhando para as coisas acontecerem. Você está em que pedaço dessa canoa, Adriana? Na injustiça ou no que é natural da política? 2 anos, metade do mandato de um presidente da República, manteve um ministro. Está próximo de alguns dos que estavam nessa lista. Na minha opinião, é do jogo. A ministra Nízia Trindade esteve ali até o momento em que o jogo permitiu. Chegou um ponto que realmente a situação ficou
insustentável e ela teve que sair, mas não por problemas. Claro, alguns programas podiam ter, algumas entregas deviam ter sido diferentes e tudo mais, mas o que eu estou falando é o seguinte: do ponto de vista técnico, a ministra Nízia Trindade, ela tem um trânsito e um diálogo muito forte com quem trabalha, sabe? Os pesquisadores, é aquela área, quem está na linha de frente mesmo, no desenvolvimento de projetos, no desenvolvimento de tecnologias. Então, hoje na solenidade, por exemplo, ficou muito nítido, né, o respeito e a destreza com a qual ela se dirigia, né, às empresas privadas, os laboratórios, aos técnicos, aos secretários, aos conselhos. Então, ela tem esse trânsito, né, à frente da Fiocruz também, e acompanhando todo o processo de pandemia, né, pelo qual passamos. Ela traz essa bagagem do serviço, né, do que ela conhece mesmo, da saúde, de pegar firme ali a rédea e seguir. Agora, o ministro Padilha, ele é médico. Não estou questionando a competência do ministro Padilha até por ele ter ocupado a pasta em outros momentos também. O fato dele ser médico, né, traz ganhos também ao Ministério da Saúde. É o mínimo, né, que se imagina uma pessoa que ocupa um cargo no Ministério, que ele seja da área de saúde. Mas o Padilha, ele vem muito mais com a experiência política dele. Então, acredito que ele vem agregando mais com a experiência política. Agora, eu acho que é do jogo, viu, Guilherme? Ficou enquanto deu. Então vamos ver se a nossa opinião sobre este caso é uma opinião que vai de encontro ou vai para outras bandas. Porque agora a gente vai trazer aqui a Larissa Arantes diretamente de Brasília, que já no calor do momento e das apurações traz para a gente a perspectiva que você tem. Larissa, a gente trouxe agora há pouco para a nossa audiência um número. A ministra permaneceu por 2 anos e praticamente 2 meses à frente do Ministério da Saúde. Ela está longe de ser uma ministra tampão, mas ela não é a ministra mais longeva. Tivemos ministros com 3 anos de longevidade, casos do ministro Zé Gomes Temporão e do ministro Alexandre Padilha, que agora vai retornar para a pasta. A sua avaliação está em que ponto e como você vê esta queda da ministra nesta terça-feira? Olha, Guilherme, eu ouvi a Adriana falar agora, né? De fato, a Nízia tinha uma interlocução muito forte com quem está ali com a mão na massa, né, gente? A saúde, ela é feita de diversos setores, diversas áreas extremamente interligadas, e ela tinha esse trânsito muito bom, né? Bom, essa demissão já era aguardada, principalmente depois, hoje, dessas reuniões que ocorreram no Palácio do Planalto, reuniões que inicialmente não estavam na agenda oficial do presidente Lula, tanto a reunião que aconteceu primeiramente com a Nízia, e depois a reunião que foi feita com o ministro Alexandre Padilha. Tanto é que esses encontros foram feitos ali um pouco mais cedo, e a confirmação oficial mesmo só ocorreu agora no início da noite. A nota oficial do Palácio do Planalto só foi divulgada de fato minutos antes, inclusive, de O Tempo News ir ao ar. Então, é algo que, assim, acredito que o presidente Lula tentou fazer de uma forma que a notícia, a confirmação em si, não fosse vazada também como uma forma de não constranger ainda mais a agora ex-ministra da Saúde, Nízia Trindade. E aí eu vou lembrar, por exemplo, na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ali toda sexta-feira, praticamente, um ministro caía, né? Era muito frequente ministros serem trocados às sextas-feiras. As notícias vazavam com uma certa facilidade. Apesar de que os rumores da demissão já estavam muito fortes e essa demissão já estava praticamente certa, essa confirmação mesmo só aconteceu no fim do dia de hoje.
hoje, com essa nota sendo publicada no início da noite. Bom, gente, para além de... E aí uma opinião particular, né? Porque se de fato o que pesou para a decisão do presidente Lula foi que a Kinésia não conseguiu sustentar uma marca ali para o Ministério da Saúde, que não conseguisse sustentar uma publicidade voltada para algum programa específico, a ponto de servir de referência, né, para o governo como um todo, também se embasar e se fundamentar naquilo, eu fico muito triste se esse, de fato, foi o motivo que mais pesou. Colocar nas costas de Nízia, alavancar um programa ou uma iniciativa capaz de servir de bandeira positiva para o governo Lula e usar disso para uma demissão, é muito triste, né, gente? A gente lembra diversos posicionamentos anteriores do presidente Lula, de outros representantes do governo federal, de que alguns ministérios, né, não eram trocáveis, aí, entre aspas, e aí agora a gente vê isso acontecendo e os motivos atribuídos estão conectados aí com a falta de uma bandeira positiva. Se foi esse mesmo motivo, eu fico muito triste. Mas a gente lembra que também havia uma pressão fortíssima do Centrão para que esse comando fosse trocado. A gente já tinha falado isso aqui anteriormente e a gente fala de novo, é uma pasta com, né, um orçamento muito significativo. E o que acontece também, aí agora, olhando para o lado do ministro Alexandre Padilha. Ministro Alexandre Padilha, a gente também comentava isso aqui na semana passada, que já tem uma experiência à frente do Ministério da Saúde, então não estaria trocando ali por alguém que não tenha a devida formação ou alguém que não tenha um reconhecimento da área. Padilha já esteve nesse posto e ele vinha sofrendo fortíssimas críticas do seu trabalho à frente das relações institucionais. O jogo de cintura do ministro não estava sendo suficiente para conseguir alinhar e articular junto com o Congresso propostas, pautas, acordos necessários para que o governo tenha e tivesse uma vida mais fácil no Congresso, o que não está acontecendo e o que não está acontecendo há muito tempo. Então, quando o presidente Lula decide colocar Padilha no Ministério da Saúde, ele resolve uma parte de seus problemas, porque Padilha já é um aliado, é um homem de confiança do presidente Lula, e acredito que só retirá-lo ali da pasta de relações institucionais e pronto, né? Como se o seu trabalho não está sendo satisfatório, então a gente vai te trocar, né? Não seria, digamos, uma boa resposta, ainda mais tendo em vista que isso poderia ser utilizado pelo Congresso como munição mesmo, para atacar o governo. Então, agora, quando ele faz essa troca, e já estou encerrando, pessoal, quando ele faz essa troca, ele resolve também um outro, digamos assim, né, um outro problema. Agora, quem vai para a pasta de relações institucionais, a gente tem alguns nomes aí para substituir Alexandre Padilha, e aí também em destaque na nossa reportagem lá no nosso site em O Tempo. Sugestões do Centrão estariam ali o líder do MDB na Câmara, que é o Isnaldo Bulhões, e o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, que foi muito elogiado pelo presidente Lula na semana passada. Já quando a gente olha para o lado do PT, esses nomes ali incluiriam o Jacques Wagner e o José Guimarães, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados, Wagner, que é o líder do governo no Senado. É a configuração que a gente tem agora, pessoal, e já também eu trago algumas repercussões, porque é óbvio, né? A demissão aconteceu, já bateu lá no Congresso, e Lara Alves, sempre muito competente, muito brilhante, já foi me enviando aqui, mas conforme a gente for comentando, eu vou destacando essas repercussões lá no plenário do Congresso, pessoal. Posso levantar um ponto aqui entre você, Larissa, Adriana e quem está nos acompanhando? Pode. Eu fiz aqui uma conta rápida pegando o número de ministros dos 38 ministérios que tem o governo Lula. Agora restam 7 mulheres. Eu não vou nominá-las todas aqui, mas entre elas estão a ministra Aniele Franco, a ministra Esther Dweck, a ministra Margarete Menezes e outros que estão aqui. Dá pouco mais de 18%. 18,4% dos ministérios é ocupado por mulheres.
Que peso vocês dão à saída da ministra Nízia e a maneira como o processo de fritura se deu da ministra para essa saída ao fato de que ela é uma mulher? Eu não preciso exemplificar a quantidade de vezes em que ataques são direcionados politicamente a mulheres de maneiras muito mais viris, porque temos aí uma gama muito aberta e exemplos disponíveis aos montes. E a mulher pode ser de direita, de esquerda, de centro, interessa muito pouco. Quase sempre interessa muito pouco em qual é a posição política em que ela está, ou espectro ideológico. Mas que valor vocês dão e que peso, se é que dão algum peso, para esta questão no caso da ministra Nízia Trindade? Vou começar por você, Adriana. Guilherme, eu ia pontuar exatamente isso. Parece que a gente estava aqui em sintonia. Transmissão de pensamento. De pensamento. Sabe por quê? À medida que a Larissa também foi falando, e eu olhando as imagens da ministra também passando aqui na nossa tela, eu fiquei me colocando no lugar dela, ou como mulher, sabe? Então, tentando fazer esse exercício de empatia, para tentar entender o que ela deve ter passado, porque não foi fácil. Foram 2 anos e quanto? 2 anos e 6? 2 anos meses. 2 anos e 6, né? 2 meses. 2 meses. 2 anos e 2 meses de uma pressão gigantesca. Então, assim, o presidente ali segurando a mão da ministra, segurando e mantendo firme, não vou trocar. Ministro Padilha também, já que foi ele quem levou Nízia para o Ministério da Saúde, também segurando essa questão, não cedendo às pressões que elas sempre aconteceram. Ela estava à frente de uma das principais pastas, a gente já falou aqui, do governo, com um dos maiores orçamentos, então uma pasta muito cobiçada, e ela aguentou e foi aguentando essas pressões. Então chegou-se ao ponto de que não dava mais. Mas eu fico pensando o seguinte: quando há críticas relacionadas ao trabalho, ok. Agora, quando essas críticas estão relacionadas ao gênero, aí não está legal, aí tem alguma coisa errada. E o que a gente observou, pelo menos nesse processo de fritura, se é que a gente pode falar assim, né, com o termo que a gente utiliza, nesse processo de pressão para a saída, no caso da ministra Nízia Trindade, em alguns momentos foi a relação entre a capacidade técnica e o fato de ser uma mulher. Então isso é inadmissível, isso é insustentável, a competência da ministra a gente não pode questionar, né? As entregas foram feitas, na minha opinião a ministra sai de cabeça erguida, ela sai certa de que fez o possível, né, para não ceder às pressões, para levar à frente um Congresso que é basicamente masculino, né, predominantemente masculino, o governo predominantemente masculino. Então, realmente, ela tem que sair de cabeça erguida. Agora, eu sinto muito esse desmantelamento de mulheres do governo. Então, é mais uma ministra que sai, é mais um homem que entra, e realmente aí fica complicado no aspecto que a gente fala da integração, da inserção, da participação da mulher, dos desafios que a mulher enfrenta. A gente falou sobre a violência política, né, principalmente relacionada ao gênero. Então isso tudo também precisa ser colocado aí no jogo. Então, enquanto se fala da competência, mas não ligada ao gênero, ok. Mas quando coloca o gênero nessa história, eu acho que muda um pouco o sentido, sabe? Há um desvirtuamento aí de questões. Larissa Arantes. Eu assino embaixo 3 vezes com cópia autenticada no cartório tudo que a Adriana falou, assim. É inadmissível, e aí né, que ela tenha sofrido esses ataques machistas por questões de gênero. E aí a Lara Alves, como eu disse, está lá no Congresso ainda, acompanhando essas repercussões. E aí uma fala do deputado Chico Alencar, do PSOL, resume um pouco né, de vários sentimentos nossos nesse momento de confirmação da demissão da Nízia. Ele dizendo que, né,
não lamentava e que lamenta e que acha errada a demissão da ministra Anísia, que não é propriamente do meio político, que resistiu a muitas pressões de grupos desta casa, fazendo referência ao Congresso, para compartilhar a gestão do Ministério da Saúde, que tem uma história de excelente gestão na Fiocruz. A gente precisa lembrar disso, né, gente? Assim, e me perdoem se vocês já comentaram isso na abertura do jornal, mas a pressão que ela sofreu à frente da Fiocruz. E aí ele continua falando, agora quem não domina esses pontos e contrapontos, pressões e contrapressões no mundo da política sofre muito. E ele completa dizendo, nenhum gestor é perfeito, agora a pessoa às vezes não consegue resistir. E aí ele segue fazendo uma reflexão ali a respeito do desgaste e de como essa figura, né, que não é propriamente do meio político, etc., como que esse embate com o Congresso, principalmente, e com as lideranças partidárias, principalmente aquelas mais poderosas, e aí a gente destaca novamente o Centrão, como que isso tem um poder, uma capacidade de desgastar até alguém que tem uma excelente reputação na sua área, como foi a Anísia, que veio ali da Fiocruz, aguentando uma baita de uma pressão lá também, durante a pandemia de Covid-19, e agora a gente vê não resistindo a essas diversas pressões, né, que vieram aí de vários lados. Então, é muito triste, é menos uma mulher no governo, é menos uma voz feminina lutando pelos direitos das mulheres e pela igualdade de gênero. A gente sabe, Adriana, a gente sabe como que ter uma representante mulher nos espaços de decisão, seja Congresso, seja no Executivo, seja no Judiciário, para compreender também o lado dessa mulher, muitas vezes, como que isso é importante e quando isso nos é dado e é tirado, faz muita falta. Então, acho que hoje é um dia da gente refletir sobre isso, né? Menos uma mulher em uma pasta extremamente importante, principalmente, inclusive, para as mulheres.